Nesse fim de semana ocorreu uma cena bastante desagradável e criminosa, inclusive, em Portugal. Eu pretendia abordar esse tema ontem, mas como eu estou em Portugal agora, né, fazendo turismo rural aqui, a internet está bem ruim, então eu tenho tido dificuldades para poder publicar os vídeos, mas eu quero abordar essa questão, porque nesse fim de semana a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço se viram envolvidos numa questão de racismo na Costa da Caparica, que é uma região turística bem importante aqui em Portugal, e isso virou notícia no Brasil, viralizou na internet e também virou notícia aqui em Portugal. Então eu quero abordar essa questão, porque pode nos ajudar a refletir sobre alguns aspectos aqui importantes, né? Mas antes disso, já curte esse vídeo, dê um bom dia aqui embaixo, no comentário, e ative o sininho para ser notificado de vídeos novos, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui do canal. Além disso, já está à venda meu livro novo chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Ele estava na pré-venda até ontem e hoje já está disponível, então assim, imagino que nos próximos dias já vai chegar na casa das pessoas o livro, e também quando você receber, me mande a foto, me marque lá no Instagram para poder também divulgar, saber a sua opinião sobre o livro. Leia, confira e depois me conte o que achou. É um livro sobre debate, sobre argumentação lógica, sobre falácias lógicas, erros argumentativos que nós cometemos o tempo todo, né, por equívoco ou como tática para manipular o debate, então confira que está bem legal. Então qual foi a história? O que aconteceu aqui em Portugal envolvendo Giovanna Eubank e Bruno Galhaço e uma racista, né, que estava atacando, que estava pedindo para que pessoas negras num restaurante, num bar, deixassem o local. E também falar um pouquinho sobre a reação da Giovanna Eubank, né, porque foi isso que viralizou, o modo como ela confrontou a racista. A mulher foi presa posteriormente, depois liberada, mas pode ser que venha a ser processada e acabe inclusive na cadeia. A questão foi o seguinte: essa mulher estava no restaurante aqui em Portugal e essa mulher branca, racista, ela vai e ordena ou exige que eles se retirem do local, que voltem para o seu país, que voltem para a África, que voltem para o Brasil, pretos imundos, fala coisas horrorosas para as pessoas. Não foi, aparentemente, com as filhas do Galhaço e da Eubank, foi com outras pessoas, com um grupo de angolanos, parece, mas quando a Giovanna sabe disso, ela vai e confronta a racista. Então esse vídeo viralizou, você tem lá a Giovanna bastante exaltada, xingando a racista, dizendo que ela merecia levar um soco na cara. Pelo que a Giovanna disse no Fantástico, ela chegou a dar um tapa na mulher, na racista, e depois a mulher é levada pela polícia. O ponto principal aqui, que foi mais abordado, bem, são vários pontos, na verdade, né? Vamos trabalhar com alguns deles aqui, mas o mais importante é justamente o papel de qualquer pessoa, né? De todos nós, no enfrentamento do racismo. Então, assim, esse tipo de luta contra o preconceito não é uma luta apenas de quem sofre preconceito, de quem é alvo de discriminação, de quem pertence a uma minoria, mas deveria ser uma luta de todas as pessoas, né? Por exemplo, a luta contra o patriarcado, contra o machismo, deveria ser uma luta de todos os homens, não apenas das mulheres. A luta contra a xenofobia de todas as pessoas, não apenas dos estrangeiros ou refugiados. A luta contra o racismo, não apenas dos negros, mas de todas as pessoas, né, toda a sociedade, inclusive os brancos, e assim por diante. Todo tipo de luta contra o preconceito deveria envolver não apenas os alvos do preconceito, mas a sociedade como um todo. Então esse é o ponto principal e é aquilo que o Galhaço e a Eubank falam no Fantástico. O modo como eles entendem que esse ato deles, né, a reação deles a esse tipo de atos de preconceito, de discriminação, de racismo, envolve essa noção de que eles também fazem parte do combate a esse tipo de preconceito. Primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a reação particular, né, individual da Giovanna Eubank, porque foi aí que realmente muita gente se viu, sabe, com a alma lavada quando a Giovanna vai lá e confronta a racista, põe o dedo na cara e inclusive dá um tapa nela. Eu vi poucas críticas no sentido de que ela estava errada em fazer isso, de que ela não deveria ter feito isso, de que ela foi exagerada, não vi nesse sentido, mas o que eu vi, e foi um ponto que a própria Giovanna Eubank menciona no Fantástico, é o fato de ela ser uma mulher branca, fazendo isso, dizendo isso, né, reagindo desse modo, legitima mais o discurso dela, ou seja, torna mais visível aquilo que ela faz do que se ela fosse uma mulher negra defendendo seus filhos ou defendendo pessoas alvo de racismo. Então, assim, o fato de uma mulher branca, loira nesse caso, né, uma mulher branca, loira, privilegiada, influente, famosa, o fato de ela fazer isso torna esse ato muito mais simbólico em termos de potência do que se fosse uma mulher negra reagindo a um ato de preconceito. Porque aí há uma noção de que as mulheres negras, quando reagem de modo veemente ou de modo inflamado, que elas são mulheres descontroladas, que elas são barraqueiras, que elas são desajustadas. Então, assim, há uma noção de que um negro reagindo a um ato de opressão seria um ato de violência, enquanto que no caso de uma mulher branca fazendo isso
é um privilégio que ela pode ter de ser vista como alguém lutando pela justiça. Aqui a gente retorna uma velha noção que existe em Hollywood, por exemplo, mas existe por aí, do branco salvador, né? Da pessoa que vai e encampa uma luta social qualquer que seja, né, contra o racismo, contra, sei lá, contra a homofobia, qualquer outra coisa, uma pessoa que vai lá, encampa essa luta e ela, sem pertencer àquela minoria, acaba se destacando porque a voz dela tem maior peso. Isso acontece, infelizmente, isso acontece realmente, a gente não pode negar isso, e aí passa não sequer por tomada de protagonismo de uma luta qualquer que seja, mas de compreender como você também é um elemento nesse combate. Esse enfrentamento às formas de preconceito deveriam ser de todas as pessoas, não apenas de quem sofre preconceito. Quando você tem diferentes forças em comunhão, né, atuando em conjunto para enfrentar um tipo de preconceito estruturante numa sociedade, é muito mais fácil você conseguir conquistas no sentido de aprimorar aquela sociedade e melhorar a condição das pessoas oprimidas. Então, que brancos estejam dispostos a enfrentar o racismo, isso é fundamental, inclusive, para quem está lutando contra o preconceito. É essencial, porque as transformações vão passar necessariamente por opressores, né, por pessoas pertencentes às classes opressoras, fazendo transformações na sociedade. A luta não vem apenas no embate, no confronto, vem também nas concessões que são dadas. Pessoas que vão parar e pensar, a gente precisa realmente transformar esse mundo no qual está para melhorar a vida dos outros, não apenas a nossa vida, mas dos outros também. Então, Joanna Eubank, ela compreende muito bem o papel de privilégio que ela possui nesse cenário. Ela, mulher branca, confrontando uma racista, tem um peso diferente do que se ela fosse uma mulher negra fazendo isso. Inclusive com as consequências, né? Porque se ela fosse uma mulher negra estapeando uma branca racista, possivelmente essa mulher negra estaria presa agora em vez da racista. Então é importante perceber como eles têm essa noção de como os privilégios deles são vários, né? Não apenas ser branco, mas vários privilégios ricos, famosos, os permitiram fazer certas coisas e dar visibilidade a esse caso que certamente, se fosse em outras circunstâncias, nem sequer teria visibilidade. Só mencionando aqui que esse caso foi coberto pela imprensa portuguesa, né? Aqui em Portugal eles estão falando sobre esse caso, então trouxe uma visibilidade enorme para essa situação, dada a influência e celebridade dessas pessoas. O segundo ponto que eu preciso mencionar é sobre a questão do racismo por si próprio, né? Porque essa semana, no sábado, eu me encontrei com brasileiros aqui em Portugal, né? A gente fez um encontrinho aqui na região de Beja, né, que é onde eu tô. A gente fez um encontrinho aqui, foram quase 20 pessoas para lá, vindas de várias partes de Portugal, mas de Lisboa principalmente, e o tema do racismo acabou aparecendo, né? Racismo, xenofobia acabou aparecendo lá, e a gente falou muito sobre isso, porque de fato a gente não pode negar que em qualquer país do mundo haverá expressões de racismo e haverá expressões de xenofobia. Então a gente entrou nesse assunto e foi interessante ver a perspectiva desses outros brasileiros sobre esse assunto, porque eu tenho minha perspectiva, tenho experiência própria sobre isso, tenho umas vivências aqui em Portugal que me levam a um certo sentido. E além disso também já conheci muitas pessoas, né, muitos portugueses negros que estavam em outros países, né, por exemplo no Reino Unido, uma grande comunidade de portugueses negros lá. E o relato dessas pessoas é muito perturbador também, porque eles contam de experiências de racismo aqui que são profundas e, sabe, e daninhas e ofensas muito graves, né? Inclusive uma outra amiga também portuguesa que é descendente de angolana, negra, e ela conta como a família do marido também, que é português branco, a tratava. Então, assim, essas experiências são relatadas e não podemos negar que em Portugal há certamente racismo e há certamente discriminação, e esses atos não são tão, sabe, incomuns como a gente gostaria de pensar. É claro que a gente tem que distinguir aqui duas experiências históricas muito distintas, que é a brasileira e a portuguesa, embora estejam vinculadas historicamente, né, pela colonização, mas no Brasil você tem uma sociedade, né, um país, o Brasil como nação, um país que foi construído sobre a mão de obra escrava, negra. Então, assim, é um país no qual a estrutura racista ela está até as entranhas da sociedade. Não há como pensar o Brasil, ou os Estados Unidos também, que tem uma história parecida em termos de exploração da mão de obra escrava negra, não dá para pensar nesses países sem pensar numa estrutura racista que construiu essa nação. São países montados sobre o racismo. Então isso perpassa todas as relações sociais nesses países. Não tem como pensar o Brasil sem pensar como uma sociedade racista estruturada sobre o racismo. Em Portugal é um pouquinho diferente, né? Porque assim, é uma história que começa um pouco antes, né, como nação, e o racismo toca a sociedade portuguesa, pertence à sociedade portuguesa, como outros países também, mas a sociedade portuguesa não foi construída sobre a mão de obra escrava, embora tenha se beneficiado enormemente do tráfico de escravos e da exploração da mão de obra escrava nas colônias. Então a sociedade portuguesa, né, o país, Portugal, não teve a estrutura social tão marcada, né, pela presença da escravidão no país. Embora também houvesse, obviamente, mas não é como o Brasil, são coisas diferentes. A exploração que se deu no Brasil levou a um tipo de sociedade que é profundamente racista até a raiz, enquanto em Portugal é um pouquinho diferente. Mas também não dá para negar, como eu falei, que haja racismo, haja preconceito, haja uma estrutura também preconceituosa que leva a esse tipo de manifestação de preconceito das pessoas. Aqui também é importante separar o que é a estrutura racista de uma sociedade com as pessoas que manifestam posturas ou falas racistas. São coisas distintas, embora estejam relacionadas. Quando eu falo de Portugal aqui, não apenas eu, mas outros influenciadores, né, outros comunicadores falando de Portugal aqui,
A gente sempre tem que pisar em ovos, porque a impressão que dá é que quando você fala de um caso específico ou de uma pessoa específica, a gente fala de todas as pessoas, todos os portugueses. E é óbvio que, é claro que tem muitos portugueses que não são racistas, tem muitos portugueses que não são preconceituosos, tem muitos portugueses que adoram o Brasil e brasileiros, então assim, é claro que a gente não pode ficar generalizando tudo, nem no Brasil, nem em outros locais do mundo. Então é importante fazer ressalva porque as reações são muito inflamadas também, são muito apaixonadas quando você aborda o tema de Portugal entre os portugueses, porque é como se um brasileiro não tivesse local de fala para questionar certas coisas que se passam em Portugal. É crucial mencionar que há uma relação que às vezes é tensa, que às vezes é complicada entre portugueses e brasileiros, mas em grande medida há um grande afeto, há uma grande relação de respeito e de amor entre portugueses e brasileiros, embora nem sempre seja mútuo. Mas, só para concluir esse vídeo, esse caso aí da Giovanna Eubank é exemplar para entendermos o papel que todos nós privilegiados, temos no combate a muitas formas de preconceito, não apenas do racismo, como os homens têm papel para desempenhar no combate ao machismo, como cidadãos de um país têm um papel a desempenhar no combate à xenofobia e como heterossexuais no combate à homofobia. Ou seja, esse papel não é apenas de quem sofre preconceito e é importante ressaltar isso. Todos nós temos um papel a desempenhar de denúncia, de confronto, de enfrentamento, de repúdio, que deve ser diariamente praticado, porque é assim que a gente vai gradualmente transformando a sociedade e mudando essas estruturas que nos regem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí, se vocês acompanharam essa história da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço, em Portugal, que se viram numa situação de racismo, não foi diretamente contra eles, mas acabaram interferindo e confrontando a mulher racista, que foi presa e depois liberada. O que vocês pensam sobre essa história toda aí? O que vocês perceberam aí de, interessante ou de complicado nessa história? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Poucas vezes em sua história, o mundo teve ao mesmo tempo uma pandemia das dimensões da Covid-19, um conflito armado envolvendo uma das maiores potências militares do mundo, como o conflito entre Rússia e Ucrânia, e uma guerra comercial envolvendo dois gigantes como China e Estados Unidos. O que isso significa em termos de riscos e oportunidades para os próximos anos e décadas? Celso Amorim, que já foi apontado como o melhor chanceler do mundo e um dos 10 pensadores mais influentes do planeta pela revista Foreign Policy, vai nos dar uma aula histórica e imperdível no dia 7 de agosto, um domingo às 8 horas da noite. Terra em Transe. Os desafios e as oportunidades da nova ordem mundial. Você não pode perder essa aula. E para se inscrever é muito simples e é gratuito. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí se inscrever rapidamente para não perder esse encontro que vai ser absolutamente histórico. No dia 7 de agosto a gente se vê. Chame seus amigos e amigas para participar também. Até lá!